Olá, tudo bem, pessoal? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast relacionado à reprodução humana, fertilidade, bem-estar, saúde feminina e tudo que possa interessar para as pessoas que estão vivendo esse dilema. Bom, hoje é um episódio especial como todos, mas hoje a gente está com um novo nome, o Gaia Cast. Gaia é o nome da deusa da terra, da fertilidade, e tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. Então, para que a terra seja fértil, ela precisa ser mexida. Vamos mexer nessa terra e vamos ver o que a gente pode tirar para aumentar a fertilidade de vocês e aumentar também a nossa sabedoria sobre o assunto do ser humano, das mulheres, né? E hoje eu convidei a Adriana Naomi Uchida. Ela é fisioterapeuta, formada na Unesp, e ela tem uma longa formação em diversas áreas da fisioterapia. Ela é especialista em medicina chinesa e acupuntura. Ela é pós-graduada em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. Foi professora no curso de RPG. Ela também fez curso de Nova Medicina Germânica, curso de microfísio e de hipnose ericksoniana. Atualmente atua no consultório particular, atendendo pacientes como carro-chefe a microfisioterapia. Bem-vinda, Adriana! Muito obrigada, doutora Carla. Estou muito lisonjeada e honrada de estar aqui. Ai, que bom Muito que você obrigada. veio. Estou muito feliz, porque vocês vão ficar surpresos com a microfisioterapia e o que ela pode fazer. É uma novidade, muita gente ainda não conhece, né, Adriana? Ela, perto das outras técnicas que conhecemos, como a acupuntura, que tem mais de 1.000 anos, 5.000 anos, imagina que a microfísio, ela é da década de 80, muito recente, né? Sim. E aqui no Brasil, a vinda foi em 2005. Então, realmente, aqui no Brasil ainda é bastante recente, né? É recente. E como é que foi a sua escolha dessa profissão, a fisioterapia? Sim. Eu sou bailarina de formação, né? Ah, A primeira formação foi bailarina. Ah, já gostei. Já gostou? Já gostei. Eu vi também que você é muito boa nos repertórios. Adoro um balézinho, muito Adoro, bom. né? E aí, então, sempre gostei de mexer com o corpo, né? Com movimento, saúde. E daí, foi assim... uma meio que fatalidade que eu descobri uma escoliose e fui fazer fisioterapia. Então, gostei, né, da técnica, no caso era o RPG, e mais tarde vi, né, dar um curso de RPG, então isso foi muito bom, mas me inspirei numa fisioterapeuta que me tratou nessa época. Você teve uma musa inspiradora, então. Tive a doutora, ela é a Ana Maria Ock. Ah, entendi, Então, que bom. É muito bom ter em quem a gente se inspirar. Eu me inspirei né? nela, sim. E como você foi se aproximando das suas especialidades? Como que você escolheu seguir pelo caminho da acupuntura? Sim, percebendo que a dor, ela não é só física. Ela tem uma questão emocional, né? Um contexto social também, financeiro. Então, eu busquei técnicas que abrangiam também essa parte do ser humano. Não só equilíbrio físico, mas energético, emocional. E me deparei com os traumas, né? Que criam bloqueios, dores, e impactam na fisiologia desse organismo. Então, fui abrangendo por todas as beiradinhas, né, do ser humano. Sim, isso é muito interessante, porque quando a gente trabalha com o ser humano, eu na minha prática clínica, tem muitas coisas que eu me sinto muito incapaz de resolver com a medicina, a medicina
que a gente tem, ortodoxa, o remédio, por exemplo. Tô com dor, toma uma dipirona. Às vezes a dipirona não faz nem cosquinha. Aí você vai escalando em analgésicos. Esses analgésicos não funcionam. Sim. Só tem uma dor, né? Sim. E eu também, assim, às vezes eu acho que esse conhecimento faz muita diferença, né? Eu comecei a fazer terapia, psicanálise, e eu comecei a ver o tanto de coisas que acontecem com a gente que a gente não vê. E a gente precisa acreditar. Mesmo que não, assim, conversando, Sim. as coisas que a gente não vê, que a gente fala sobre, que a gente sente, que a gente percebe, tudo isso faz parte de um quadro, né? Isso, e aí a gente precisa mesmo de profissionais, né, de todas as áreas para ajudar, para guiar, né, nesse caminho. O que eu percebo, assim, é que o sintoma, ele é a ponta do iceberg. Sim. E aí tem toda uma questão por baixo, né, que temos que ver esse ser humano, né, de dentro para fora, de fora para dentro. E a infertilidade é um trauma. Exatamente. É um trauma em todas as camadas do ser humano. Sim. Acho que é um trauma emocional, né? Psíquico, espiritual, físico, sexual, de relacionamento. É um trauma tão abrangente. E a gente precisa, né, de ferramentas e de armas para conseguir manejar isso. Sim, inclusive, né, a genética, né, a gente não herda só cor dos olhos, cabelo, né, que só isso seria tão mais, né, leve, mas a gente também vem com as informações do que a avó falava, né, porque o óvulo tá ali dentro, né, Sim, quando a gente é feto, dentro da barriga da mamãe, quando ela conversava com a vovó. Isso, né? Então, eu acho isso incrível. Imagina que a gente pode impactar no óvulo da nossa neta. Sim. Né? No momento da gravidez de uma menina. Porque aqueles óvulos já surgiram a partir das 8 semanas. Eles já estão aparecendo. Então, tudo o que você consome, o que você passa, o que você faz, os traumas, se você passa uma fome intensa ou se você ter uma internação, um acidente grave, ou se você realmente fuma muito, bebe muito, se alimenta muito mal, esse óvulo vai levar essa informação. Exato. E a informação, ela realmente está no ar, né? A gente vê assim, né? O Wi-Fi, você não está enxergando o Wi-Fi, mas ele está fazendo transações, né? Assim, milionárias pelo mundo. E a gente também tem o Wi-Fi humano, né? Vem umas ondinhas, a energia, né? E isso impacta. E o mais interessante, né? Porque a gente fala de genética. Não é só a genética que pode impactar. Então, assim, a informação do clã, a informação das outras gerações. Mas as informações do momento também, né? Porque tem um livro até do Bruce Lipton que fala sobre a biologia da crença. Ele colocou uma célula sem núcleo, né? Ou seja, tiraram a informação genética da célula e colocaram com outras células. E ela passa a se movimentar e adquirir as características daquele tecido. Então, você imagina assim, né? Não é só o que a gente traz, é o que está, essa sopa, né? Essa sopa que a gente vive, todas as informações que chegam mesmo. Sim. E me conta, você também passou pela Escola de Osteopatia de Madrid. A osteopatia é uma técnica que atualmente está se difundindo bastante. Você usa essa técnica no seu dia a dia? Como que é? Como você consegue combinar acupuntura, osteopatia, microfísio, hipnose? Parece meio... Eu acho isso o máximo. Porque, assim, tudo isso visa a saúde. Então, eu procurei técnicas, não que acabassem com a dor ou acabassem, mas por que eu tenho essa dor? Para que eu estou com esse incômodo, né? Então, o porquê vem da causa, tem uma causa, né? Quando eu fiz a faculdade, né, na graduação, então a gente ia no sintoma, né, na consequência.
E eu acredito que existe uma causa. Então, se você não for na causa, ele volta. Exato. E a osteopatia é uma técnica natural. Ela é bem antiga, ela é de 1869. Nasceu nos Estados Unidos, na verdade, né? E ela visa a natureza. Então, ela visa a recuperação natural dos tecidos, o movimento. Então, é interessante a combinação de tudo isso. E ela atua tanto na saúde da mulher também. A gente tem o tratamento pélvico, as liberações da fáscia, né? Da fáscia. Que é uma capinha que fica em volta do osso, né? Isso, exato. A gente tem, assim... Essa capinha, ela fica contraída, inflamada, né? Ela, na verdade, ela contém tudo e faz parte das vísceras. Então, uma parte da osteopatia também trata víscera. Não é que a gente vai colocar alguma coisa no lugar, não é isto. A gente vai devolver o movimento natural. Então, você estuda como é o perfeito, o natural, o fisiológico e tenta trazer aquele corpo para essa dimensão mais fisiológica. Entendi. E isso é feito com as mãos? Só com as mãos. Manipulação. Manipulação. Tá. E às vezes tem pessoas que confundem com a quiropraxia. Sim. Porque existe mesmo manobras de movimentos rápidos. Nós usamos o thrust. O quiropraxia é aquele que faz... Na osteopatia, nós Eu já tomei um susto. Na hora ele falou, olha, respira, solta, vrá! Sim. Clac, 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 e aí libera tudo, e é maravilhoso, nossa. Libera. Então, nós usamos o thrust, né? Nós usamos também técnicas suaves, funcionais. Eu falo que o osteopata é um enxerido. Entendi. ele mexe de todo jeito, em todos os lugares. Entendi. Eu também tenho muita curiosidade de saber dessa nova medicina germânica. Nossa, combina muito com medicina fetal. Como que ela surge? Qual é a base dela? A base dela são os tecidos embrionários. Exatamente assim. Nós temos 3 tecidos, né? Então, quando o embrião se forma, logo de início, nós temos 3. Então, o ecto que está fora, né? O ecto é a comunicação do fora para dentro. Então, ele forma a pele, tecido nervoso, então cérebro, nervos e periósteo. Tá. Então, como ele forma a pele... Então, imaginando assim, a função do ectodermo é contato e comunicação com o que tem dentro. E levar para o cérebro e tal. Então, quando um paciente tem um conflito de contato-separação, ou um contato que eu quero, ou um contato indesejado, ataca pele, periósteo e sistema nervoso. Tá. E aí, então, ele chega com a queixa. Então, o sintoma é um sinal. Aí, endodermo. Endodermo não é uma entrada, uma saída, que é o de dentro, é o tubo, né? Então, o tubo digestório e o tubo respiratório. E o ser humano não vive sem oxigênio, sem comida. E num conflito de me perdi o que é vital para mim, pode ser físico, pode ser real ou virtual, aí ataca esse sistema, ou respiratório ou digestório. Então, imagina assim, uma pessoa que fala, o meu namorado foi embora e ele era o ar que eu respirava. Aí começa a falta de ar, asma, ataca o sistema, o tecido embrionário, endodermo, porque aquela pessoa era vital. Então, pode ser uma questão virtual também. Tá. E o último é o mesodermo, que é o meio, né, entre o ecto e o endo. Tem um meso, que é o tecido de movimentação. Tá. Músculos, tendões, né? E aí, no caso, é assim, um exemplo, né? Acho que colocando exemplo é mais fácil. Sim. Uma paciente estava com dor no ombro, muita dor no ombro. Adriana, tô com dor no ombro. Eu tô com... Você tá com dor? E aí eu peço... Vamos ver o que é agora. Eu peço assim, qual é o movimento, né? Aí ela começou a fazer assim,
o filho foi embora. Ah, entendi. Foi estudar fora. E você não consegue dizer adeus porque dói o ombro. Aham. Então, você vê, Olha. é uma questão física, né? E todos nós temos um órgão-alvo, né? Assim, o Sim. estômago. Aí é cada um. Cada um tem um órgão de individualmente. impacto. A gente sempre tem que olhar, né, individualmente, para aquele Isso. indivíduo, Exato. onde que é o seu, onde tá pegando, né? Exato. E eu sempre pergunto, o que aconteceu, né? Então, não é qualquer coisa. E a hipnose? Como é que você usa a hipnose? Essa hipnose, né? Como é que funciona? Do Milton Erickson. O Erickson, ele tem uma história brilhante. Não vou contar aqui, senão vai estender demais. Aham. Mas imagina que ele era deficiente físico. Ele teve tétano, então ele era cadeirante. Ele tinha só o poder da voz. Então, sabe aquelas hipnoses em que o paciente treme, cai, entra em histeria? Ele não podia fazer, porque ele não conseguia acudir. Então, ele usava só a palavra. E o que seria? Metáforas. Ele usa metáforas. Entendi. Né? Um exemplo de Erickson. Às vezes o paciente vem e fala assim, nossa, Adri, tenho medo de ter câncer. Ah, mas você vai viver com esse medo de ter câncer? É, porque minha mãe teve câncer. Minha avó teve câncer. E eu tenho medo de ter câncer. Eu falei assim, sim, mas tem exames, você pode fazer exame, mesmo assim, muito medo, muito pânico. E aí eu conto a história, sabe aquela de misturar as tintas? Ah, sua mamãe é uma tinta azul, seu pai é uma tinta amarela e você é verde. Entendi. E você pode ser o verde que quiser. Você usa uma metáfora. Mas isso é um tipo de hipnose? É um tipo de hipnose. Que coisa. Então, qualquer conversa dá pra você usar isso, né, pro bem, né? Pra você Sim. ajudar Sim. a pessoa a entender uma situação, né? Porque é um medo real que a pessoa tem, né? E quando... Nossa, que interessante. E aí você faz até o exercício com ele, assim, com a tinta. Olha só, dá pra você voltar a ser azul? Dá pra você voltar a ser amarelo? Nunca mais. É outra mistura. Ai, que legal. Então, e existe assim tipo, como de onde se tira essas metáforas? Existem as metáforas para isso, metáfora para isso, metáfora para isso? Ou tem a sagacidade da pessoa de falar assim, acho que isso vai servir? Olha, nós temos muitas ferramentas, né? O Milton, ele trabalhava também com estratégia prática. Então, um exemplo, um paciente que tinha insônia. Ah, eu tenho insônia, eu não durmo, eu não durmo, eu não durmo. Ah, você gosta de encerar a casa? Não. Pois você vai encerar a casa antes de dormir. Aí o paciente, o que acontecia? Como nós somos procrastinadores, né? Ele escolheu dormir do que passar em cera na casa toda. Gente do céu. Então, assim, ele era muito esperto, muito perspicaz. Eu vou fazer esse curso aí pra falar com meus filhos. Então, meu filho tem muito medo de mim. Ele fala, mãe, tenho medo. Eu vou fazer esse curso só pra falar com meus filhos. É maravilhoso, exatamente. Eu vou fazer. Mas você sabe quem que é o maior hipnólogo? Os vendedores. Sim, eles têm as técnicas, o dom. Né? Isso é hipnose. Uma vez eu comprei um carro porque ele falou que era a pizza do mês. Falou, ele falou, não, todo mês você... É a pizza do mês, aí você compra um carro. Eu falei, ué, é verdade, só que eu queria comer pizza também, né? Mas na hora ele te pegou. Olha que você usa isso para doenças, você usa para conflitos, você usa para tudo. Que interessante. Né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta maravilhosa. Agora vamos lá para microfísio. Ai, minha paixão. Qual é a diferença da microfísio para físio normal? Como que você explica isso de maneira simples, assim, rapidamente? Totalmente diferente, mas temos que ter a base da fisioterapia, que é anatomia, fisiologia, né, embriologia principalmente, para praticar a microfísio. Não dá para praticar a microfísio sem saber fisiologia e anatomia, não dá. Tá. Né? Então, nós precisamos ter a ferramenta da físio para usar na microfisioterapia. Tá. Né? E qual é a base da microfísio? Como que ela funciona? Tá.
Ela funciona exatamente no ectodermo. Ah, tá. Que a gente já tinha falado da medicina germânica, Isso, né? que é a pele e cérebro. Então, imagina assim, que nosso cérebro, ele é um computador. E temos aqui informações de fala, né, memórias e tudo mais. Aprendizados, o andar, o falar, o agir. Mas, quando tem um trauma, é como se fosse um arquivo muito grande. Entendi. E aí ele joga para o corpo. Tá, o trauma é como um arquivo muito pesado. Exato. E aí ele vai estar salvo em algum lugar do corpo. Em algum sintoma. Tá. E aí nós usamos... Deu pra entender. Deu para entender? Aí nós usamos o desenvolvimento do embrião, então cronológico, Tá. para ver onde que aconteceu o trauma, né? E você consegue perceber pela rigidez do tecido. Tá. Então, a pessoa que trabalha com microfísio, ele tem que estar entre 2 pontos, fazer a pergunta e ver a rigidez do tecido. Tá. O tecido seria o músculo. O tecido é pele mesmo. Pele mesmo. Pele. Então, você vai na pele. Tá. Porque a pele tem a mesma origem embrionária que o cérebro. Então, é o Sim. nosso HD externo. Tá. Exato. Aí você vai lá e fala assim, deixa eu achar onde tá esse trauma. Exato. É como se fosse uma busca pelo trauma. É uma busca pelo trauma ou pelo sintoma que está cometendo aquele paciente. Entendi. Então, tem pessoas que já chegam assim, eu tô com dor no pescoço, tô na cervical. Tá. Primeiro vou no sintoma, né? E vejo a causa desse sintoma. Então, já sei que cervical... Aí eu preciso da medicina germânica. Que cervical é formada pelo mesodermo, que é tecido de movimento, né? Tem os ossos, os tendões. E eu faço a pergunta, o que aconteceu? E tem pessoas que preferem que dê a data precisa e a gente descobre isso. É muito interessante, né? O corpo nunca mente. Então, só para te explicar, né? A gente fica entre 2 pontos e isso é um mapa. Nós trabalhamos com um mapa, né, do corpo humano. E aí, então, eu procuro ali na víscera, onde é a origem embrionária do estômago. Vejo ali e que data que aconteceu aquele trauma. Que coisa. É muito bonito, né? Muito. E quando, assim, acaba que não é um trauma específico, mas... Não sei, acho que tudo tem uma origem, né? Tudo tem um começo. Sim. Tem algumas doenças crônicas, doenças autoimunes, que são muito difíceis de manejar, né? Sim. A microfísio também se aplica? Também. Eu tenho casos maravilhosos de psoríase, né? Psoríase. E é lógico, né? Toda técnica, ela tem sua limitação. Sim, tudo é adjuvante, né? Isso, mas assim, é fantástico. O sintoma, o paciente tem uma melhora, assim, significativa. Não posso falar em cura, porque são doenças crônicas e autoimunes. Sim, claro que não. Mas que elas conseguem lidar com isso. Você tem algum exemplo, assim, ou algum momento que você lidou com a infertilidade usou a microfísio, a acupuntura? Qual você acha que é a abordagem melhor para a infertilidade? Sim. Para acupuntura, como a acupuntura ela visa um equilíbrio global do ser humano, né? Então, é um tratamento preventivo. Eu consigo, junto com a ajuda de vocês, né? Um maior número de liberação de óvulos. Então, eu faço bastante acupuntura antes, né, das FIVs, para que tenham uma liberação de óvulos. Então, assim, eu não sei se é normal. 16 óvulos é normal? É uma quantidade ótima. É boa. É muito então, boa. assim, é o que mais ou menos é uma média que elas me que falam. Bom. Ótimo, não sei se maravilhoso. né? Mas falam, liberei 16, 17, mas fica entre 16 e 17. Isso varia muito da idade e da reserva ovariana de cada mulher. Isso. Então, 16 pode ser normal para uma, mas não para outra. Mas
tá um número maravilhoso. Muito Ai, bom. que bom. E você tem algum exemplo? Da micro? É. Tenho 15 exemplos. Ai, que bacana. 15. Você pode contar um? Posso. Tá. A gente adora casos reais. Os causos, né? Adoramos. Então, assim, na maioria das vezes é um conflito, né? De não ter um lugar para aquele bebê no cotidiano dessa mulher. Então, assim, a dificuldade. Por que eu não engravidei antes? Porque, eu tenho que casar, tenho que trocar de carro, vou ser promovida, viajar. Trabalho. Sempre tem algo na frente. E aí, quando querem, né, engravidar, fala, Adri, eu pensei que fosse fácil. Na verdade, a gente nunca sabe até tentar, não é? Até pôr à prova. Até pôr à prova. Existe uma questão também de permissão, né? Então, eu fui um caso que o meu pai sempre falou, se você engravidar, eu te mato. Olha. Tem muito isso. Se você engravidar, a sua vida acabou. Tá cheio de mulher de 40 anos com medo de ser mãe na adolescência. Exatamente. Porque fica um trauma. Fica. Porque às vezes a menina nem menstruou e o pai tá falando, a mãe, se você engravidar, você tá fora de casa, eu vou te pôr na rua. Isso. Nossa, parece que engravidar é a pior coisa que ela pode fazer por aquela família. Exato. Então, assim, aí vem, né, a microfísio, encontra esse trauma. Então, outros, que é muito comum também, quando a pessoa tem uma sucessão de relacionamentos mal sucedidos. Sim. Né? E o corpo registra aquilo. Gente, mas um relacionamento mal sucedido, um término de relacionamento é um trauma gigantesco. Eu pego muitas pacientes nessa fase que vem para congelar óvulo, assim, aos prantos. Porque existia um projeto, existia, assim, eu vou me casar e ter filho com essa pessoa. De repente, isso tudo desmorona. Sim. E o que fica é trauma, é dor. E assim, as que têm forças para ir atrás de congelar óvulo, porque muitas não têm essa força e o tempo passa. Acha que não vai dar tempo, né? Então, tive um caso assim, ela ficou desde da faculdade com o marido. E aí, quando ela estava com 40 anos, eles se separaram. Aí ela falou para mim, Adriana, até eu encontrar alguém, até eu confiar em alguém, eu não vou conseguir ser mãe. É uma coisa muito séria. Exato. É seríssimo, mas também é um sonho muito sério, que é muito difícil de abrir mão, né? Abrir mão, assim. Vou abrir mão porque a minha vida, né, foi desse jeito. E hoje a gente sabe que com as técnicas de reprodução humana, dá para ser mãe enquanto você tiver saúde para engravidar. Mesmo depois da menopausa, né? Você vê relatos, assim, de ovodoação. Então, assim, você pode usar um óvulo jovem doado por uma outra paciente. No Brasil tem suas regras, então pode ser uma doação anônima ou alguém da família até 4º grau. Que é irmã, prima, tia, pode doar óvulo. Mas, se você quer ter com seus próprios óvulos, você tem que pensar nisso. Sim. Você tem que pensar nisso quando o ideal mesmo é até os 30, você vai ter o melhor óvulo da vida. Dos 30 aos 35, provavelmente você vai ter os melhores óvulos da vida. Mas algumas mulheres já começam a ter um declínio da qualidade até antes dos 35. Sim. Antes dos 35, provavelmente você vai ter um ótimo resultado. Depois dos 35, a maioria das pacientes, claro que uma ou outra ainda vai manter a qualidade, mas a maioria já vai começar a ter um declínio. Exato. Chegando nos 44, 45, a taxa de gravidez com óvulos próprios é muito baixa. É de 5%, bem baixa mesmo, sabe? Né? 5, 10, né? Então, a gente tem que se programar, porque a gente é mulher. Sim. E a natureza nossa é assim. E isso é maravilhoso, né? Hoje, a gente ter esse poder de escolha, né? Nossas bisavós, avós não tiveram essa escolha. Era um filho atrás do outro. Elas não tinham escolha alguma. Exato. Então, só que quando temos a escolha, também dá dúvida. Sim, é o paradoxo, né, da escolha. Porque quando a gente tem muita escolha, a angústia é gigantesca. Esse paradoxo é assim, quanto mais coisas tem para escolher,
Se você escolhe uma, você renuncia de um monte. Sim. Se você tem 2 coisas para escolher, você só vai renunciar de uma. Você renuncia de uma. Imagina, você escolhe uma e renuncia a 8. Ai, você me Você pediu sofre mais Ai, pelo que você renunciou. sim, Pelo que você... Difícil, né? Exato. Você me pediu um caso, eu não, acabei não dando o caso. Ai, conta. Ai, era assim, era uma família que teve morte precoce de meninos. Meninos morriam cedo, Na infância? na infância, acidente, primo. E aí essa paciente não conseguia engravidar, né? Então tinha toda essa informação. Provavelmente os fetos que ela perdeu eram masculinos. Ela tinha perda gestacional? Muitas perdas, sim. E aí ela procurou a microfísio, né? Acho que não só a microfísio, quando acontece isso, acho que a gente procura muitas coisas. terapias. É. Então, ao olhar, né, para essa questão, a gente falou, não, você vai fazer diferente. Homens podem ser fortes, homens podem seguir a vida. E aí apliquei Erickson, porque isso é uma história da sua avó, da sua mãe, não é sua. Outra cor, né? Vamos misturar as cores. Vamos misturar as cores e conseguiu Ai, engravidar. que bom. É difícil mudar Mas essa tentou, chave. acho que umas 9 FIVs, então foi bem doloroso o processo. Nossa. Né? Então você vê, é uma questão assim de memória, né? De memória. De medo, porque o medo nos protege. Então, eu falo assim, bom, já vou proteger esse filho, ele já não vem à vida. Não? E aí, como os traumas vão afetar lá no nosso sistema reprodutivo? Como é que é esse diagnóstico de um trauma que vai afetar tanto homem quanto mulher, né? No sistema reprodutivo. No caso dos homens, o dos homens, assim, também morte precoce. E o paciente achava que não ia ter filhos. Eu tinha um paciente que ele falava que a mãe dele dizia que ela ia... É o mesmo caso da mulher que tem medo. Falava para ele que todas as mulheres queriam engravidar dele por interesse. Que ele tinha que tomar muito cuidado, porque as mulheres queriam engravidar porque elas eram interesseiras, né? E ele bloqueou. Ele bloqueou. Sim. Então, assim, importantíssimamente. ele tinha problema de ereção. Ele não conseguia ter relação com a esposa. Eles fizeram fazer FIV, porque eles não tinham relação. Era um relacionamento sem... Sim. E ele me contou, assim, depois de várias consultas e tratamentos e tudo, ele me falou, olha, ele tinha muita dificuldade na coleta do sêmen. No dia do tratamento, o homem tem que coletar, e demorava, não sei o que. Aí um dia ele falou assim, olha, doutora Carla, é o seguinte, a gente demora muito por causa disso, eu tenho um trauma. Ai, ele se abriu. Ele falou, minha mãe pôs na minha cabeça que se eu tivesse um filho, ia ser fruto de um interesse, sabe? E também é complicado, né? Sim. Isso. Eu tive um caso de um rapaz de 26 anos que foi, né, no consultório. E aí, para minha surpresa, ele era vasectomizado aos 26 anos. Nossa, que jovem. E aí eu falei, por que você já fez, né? Ele, porque tem muita mulher interesseira. Ele já foi lá e fez. Ele falou, hoje é reversível, tal. Eu falei, mas sua parceira tem que saber disso, né? Então, assim... Na verdade, não é sempre reversível, muitas vezes não é. Não é impossível de engravidar, porque existe a fertilização in vitro, onde você tem que aspirar, né, com uma agulha, os espermatozoides do epidídimo que está interrompido. Então, é muito jovem e... Bom, também tem a questão dele, é maior de idade, tem as regras no Brasil, que é acima de 25, enfim, tem que ter filho também. Sim. Mas achei bem esquisito esse caso. E aí, né, como eu falei, né, o sintoma é só a ponta do iceberg. Ele falou, ele justificou dessa forma. Mas aí, fazendo a microfísio, ele teve uma infância muito ruim. A vida dele foi muito, muito trágica, né? E aí eu falei assim, olha, eu acredito que você, na verdade, esteja protegendo seus futuros filhos de uma vida dessa.
E tá tudo mudado. São Porque outros tempos. Ele permitiu que fosse feito, né? Ninguém, tipo, mas ele é jovem, ele fez... não foi meu pai mandou, minha mãe mandou. Ele fez porque ele quis, né? Porque ele quis, mas porque ele tinha muitos traumas de infância e falou assim... não quero inconscientemente traumatizar outro ser humano. Outro ser humano. Então, não vou colocar filho no mundo para sofrer. Mas, Adri, eu vejo que hoje isso é uma questão muito presente. Não só as crianças, essa geração, né, que está entrando agora na idade reprodutiva, não quer ter filho por ecoansiedade. Então, eles têm ansiedade do meio ambiente, do aquecimento global. Sim. Eles têm ansiedade econômica, que eles veem que, assim, que o futuro deles não vai ser bom economicamente, como eles não... Dos nossos pais, né? Eles veem que as outras gerações podiam ter 3, 4, 5, 6 filhos, eles estão podendo ter um gato castrado. Exato. E uma planta. E responsabilidade. Eles não querem criar laços, vínculos. Eles não querem ser mono. Eles não querem responsabilidade. Eles querem trabalhar de qualquer lugar, viajar, conhecer o mundo. E, assim, é isso. Eu vejo muito isso. Exato. Então, assim, como que vai caber um bebê nesta estrutura? Aonde vai caber? Onde? Né? Exato. Então, a população mundial das grandes metrópoles e cidades vai reduzir. O que vai impactar, claro, né, na Previdência. Sim. Nós temos que fazer um plano. Eu falei que eu vou juntar minhas amigas e a gente vai morar num lugar, todo mundo junto, se ajudar. A gente precisa se ajudar, né? Só um ser humano pode ajudar outro ser humano. Exato. Né? Mas eu acho que nos anos aí por vir, a relação entre sexo e reprodução já vai ter dado 8 cambalhotas. Porque hoje em dia a reprodução e sexo já não estão tão ligados se você não cresce num ambiente religioso. Ainda tem os tabus religiosos. Tem os tabus religiosos, também, né? Sim. Então, em comunidades religiosas, tem aquela coisa entre sexo e reprodução e aumento de famílias para que haja um aumento da comunidade religiosa, seja lá qual for, né? Essas mais ortodoxas. E aí... como separar sexo de reprodução é um dilema atual, mas que vai aumentar muito, porque esses jovens vão fazer sexo, vão aproveitar o sexo, ter o prazer do sexo, mas eles não vão querer... responsabilidade. E eu acho que pro ser humano, que a gente quer um bicho, que é um animal, é muito difícil essa cisão, né? Sim, a sobrevivência. Essa cisão é como você, tipo... Tá, eu não sei, é algo de ancestralidade, né, da mulher gerar. Sim. Quando ela menstrua, ela já pode gerar. Hoje em dia, assim, menstruar já... Elas eu cortam, fico menstruada, né? porque eu sangro. Mas, corta assim, um ciclo menstrual, né? Corta já toma hormônios. E não vive essa questão, tá complicado. Enfim, isso é pra gente, quando a gente estiver já lá na frente, a gente vai lidar com isso, né, Adri? Eu acho isso sensacional. Muito. E aí você me falou das memórias celulares também. E quando você está fazendo o seu diagnóstico, tem algum padrão de bloqueio mais comum que você identifica nas mulheres com dificuldade de engravidar? Sim, o medo da falta. E aí, esse medo da falta, que é alojada na região do fígado, que pela acupuntura também rege o útero. Olha como tudo... O fígado rege o útero. O meridiano do fígado, trabalha na fertilidade, na medicina chinesa. O medo da falta de afeto, segurança e dinheiro. Então, assim, esse medo... ele trava bastante a reprodução. Medo. Porque olha que interessante, né? Por isso que falam, nossa, que viagem, né? Mas o fígado, ele está dentro do endodermo, que é vital. Tá. E na acupuntura, ele é um órgão que rege o feminino. Então, que ele nutre o feminino, né? E aí, o que fragilizaria o fígado, a energia do fígado,
seria o medo da falta. Sempre a falta. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. Tanto é que quando a gente tem excesso, né, de alimento, a gente armazena gordura no fígado. Eu falo que o fígado é igual ao nossa poupança. A gente até fala, tem uma gordurinha no banco. É o fígado. Entendi. Então, é o medo da falta. Muito assim, medo da falta do afeto. Será que esse meu marido vai me ajudar? Se ele vai me amar o tanto? É o medo. É o medo. A energia do medo, né? Medo Uma vez eu estava conversando com uma paciente que ela até chorou quando eu falei. E ela estava assim, eu quero engravidar. Ela tinha 32 anos e já estava namorando há uns 7 anos. Há uns 7 anos. E ela assim, mas meu namorado, ele é muito moleque, ele é muito irresponsável ainda, eu amo ele, a gente se ama, a gente já mora junto há não sei quantos anos, eu quero muito ter um filho dele, mas eu não sei, acho que ele não tá pronto, mas eu quero. E aí eu falei assim, é porque você tá focando no medo, no que vai dar errado. Isso. Você tem que pensar, você tem que conversar com ele, expor, dizer o que você quer... e trabalhar para isso no seu ambiente, né? Ou, se não tiver um momento, congela óvulo, faça algo com fé, com intenção de que um dia você vai ser mãe, com essa certeza de que vai dar certo, porque ela só tava com empecilho. Sim. Ela começou a chorar, eu falei, nossa, sem querer. Não, você tocou no coração eu falei, dela. você está com medo. E eu acho que é bem isso daí, né, que você falou. De estar, assim, amparada, contar com o outro, contar... E hoje está tudo muito incerto, né? Qualquer balançadinha... Por isso que as mulheres têm filhos mais tarde, que é onde que está mais estabilizada financeiramente, num relacionamento mais maduro. Só que aí perde o time. Aí perde o time. Então eu falo, dos 20 aos 30 é quando os óvulos estão mais lindos. Também... A gente tem, 15 anos de idade reprodutiva ótima. É bastante tempo, São né? 15 anos, né? Sim. Nesses 15 anos, nós estamos construindo e parindo outras coisas. Então, a gente está usando a nossa energia de gerar para gerar carreira, gerar, sei lá, dinheiro, coisas, relacionamentos. Sim. E aí, quando a gente vai gerar o projeto principal que o nosso corpo gera, que é um bebê... Os nossos óvulos já são assim, quando é que vai ser minha vez? Quando é que vai ser minha vez? Então, assim, quando eles estiverem lá, é minha vez, você congela eles. Eles vão ficar felizes. Porque é dos 20 aos 30 que eles querem ser. Sim, eles querem. Aí eles libera a galera. Libera a galera, congela e fala assim, já volto aí pra buscar vocês. Sim. Dos 20 aos 30 eu vou buscar. Depois eu venho buscar. Ai, que bonitinho, né? Sim. E Adri, mais algumas perguntinhas, a gente, né, já estamos aí com a nossa conversa quase 45 minutos. Nossa, mas eu poderia ficar 2 horas aqui com você. Mas obrigada. os nossos episódios são, né, de 45 minutos. Sim. Eu sofro com isso. Tem uma quantidade média de sessões? Como é que funciona a questão das sessões da microfísio? Tratamento, como é? Quando você traz um sintoma, e esse sintoma, ele geralmente, numa primeira sessão, o que você trouxe, ele sana. Porque a gente vai nas camadas bem do início da vida, sabe? Das vísceras, da infância, nós vamos... varrendo, porque eu falo que os maiores perrengues são na infância, onde você não tem material para lidar com os traumas. Então, de 1 a 4 sessões, assim, o organismo fica muito bem. Com que intervalo? No mínimo 45 dias. Tá. Porque as células fazem apoptose, que é, né, nascimento, função e morte. Então, para você... esperar todas as células se renovarem com uma nova informação, são 45 dias. Tá. A célula do cérebro não regenera, né? Neurônios não regeneram, não, eles são os mesmos desde, né, os primórdios. E morremos com eles. Tomara que morremos tudo com eles. Né? Mas ele aprende. Tá certo. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então... tá certo. São 45 dias de intervalo, mas pode ser feito 46 dias depois.
60, 2 anos. Tem paciente que aparece a cada 3 anos. Parece Tive quando uma dá. nova questão, então... Entendi. Enfim. E como é que as pessoas fazem para te encontrar? É no meu celular mesmo. Aham. Você quer deixar o número ou você quer deixar um e-mail? Como você gostaria de fazer? Posso deixar o Instagram, né? Pode. Adri Naomi. Tudo junto. Isso, Adri Naomi. Naomi, com letra minúscula. Tudo minúsculo. Adri Naomi. Isso. É @Adri Naomi. Isso, @Adri Naomi. Maravilhoso, gente. Sim, Sigam a muito Adri. obrigada. E alguma questão aí, algum trauma, procure ela e vamos em frente, né? Obrigada, quero muito agradecer que você veio hoje. Vamos terminando este bate-papo. Se você está vendo pelo YouTube, pode curtir, põe para acompanhar, porque são vários outros episódios. Se você está assistindo pela televisão, porque esse podcast passa na parabólica, na televisão, sabia? Nossa, tá vendo? Eu me sinto muito honrada. Sim. Entra no meu Instagram, @dra.carlaiaconelli, tudo junto. Me sigam e curtam, compartilhem. Vamos deixar essa informação voar. Ai, eu quero Obrigada pela presença. agradecer que existem profissionais como você, né, médica, mas assim, tão próxima do ser humano, né, de acolhimento, e isso só traz sucesso no seu trabalho lindo. Ai, amém. Obrigada. Viu? Obrigada, Adri.